pesquisa revela que 40% da população em todo o Brasil deva ter algum tipo de problema nos nervos. Para falar sobre esse tipo de dor, a gente conversa nesse momento com o nosso fisioterapeuta Júnior Pinho, esse tema que é muito interessante para você de casa ter mais conhecimento. Obrigada pela participação, como sempre. Tudo bom? Tudo bem, Ellen. Obrigado pelo convite. Eu já inicio aqui com uma perguntinha de uma telespectadora. É a Cíntia, do Pérola. Ela pergunta como identificar dores oriundas dos nervos. Uma ótima pergunta. A dor no nervo, ela possui algumas características diferentes, né? Nós sabemos que o sistema nervoso, que é composto por o encéfalo, ou seja, é o núcleo de comando do nosso corpo, e também a medula, que vai se transformar nessas raízes nervosas para inervar o corpo, é ele que controla tudo, Ellen. E uma das características principais dele é levar e trazer estímulo para o corpo. Então o que é isso? Quando você tem uma dor relacionada a nervo, ela é uma dor que você sente que ela caminha, que ela muda de lugar. Por exemplo, se você tem uma dor na lombar, que ela desce por trás da perna, chegando até os pés, ali passa o nervo ciático, então tem uma relação com o nervo ciático. Se é uma dor na região cervical, que desce para os braços, e às vezes você sente formigamento, você sente dormência nas mãos e dor também, às vezes fraqueza, isso também tem uma relação com o nervo. Então, uma das características principais dela é uma dor que percorre, que ela tem um trajeto para ela seguir. Eu pergunto também sobre o grupo específico. Tem uma questão de idade, tem alguns fatores que levam a que a pessoa tenha dor no nervo? Tem um público em geral, assim, que geralmente chega para você atender, doutor? A gente pode dizer que é um público adulto, né? É um adulto jovem, podemos se dizer assim. Crianças é difícil ter problema relacionado a nervo, mas os adultos, as pessoas que possuem já uma faixa etária maior, as pessoas também de terceira idade também. Por quê? Porque tem muito a ver também com a postura. Às vezes um mau posicionamento, uma má postura pode desencadear alguns problemas relacionados a nervo. Por exemplo, uma compressão, algo foi lá e comprimiu essa raiz nervosa, ou às vezes você estirou demais essa raiz nervosa e ele vai ficar um nervo inflamado, que a gente chama de um nervo sensibilizado. Você falou muito bem sobre a questão da postura. Hoje em dia a gente fica muito com o celular na mão, no trabalho mesmo, muitas horas ali no computador, ou seja, a gente não observa, mas a má postura ocasiona uma série de problemas, né? Muito, porque quando a gente está nessa posição, por exemplo, sentada, o nervo ciático, tá? De alguma maneira você pode estar sendo comprimido ele, porque ele passa justamente na região do glúteo. Para ser mais específico, bem nessa região onde a gente coloca muitas vezes as carteiras no bolso, os homens principalmente. Então você passa muito tempo sentado nessa posição, você pode ir lá e comprimir esse nervo. E aí, consequentemente, ele vai reclamar com esses sintomas que eu falei para vocês, com dor, dormência, formigamento. Essa nossa conversa, ela responde o contexto da pergunta aqui do Hércules, eu vou registrar aqui, a pergunta do Hércules do Cidade Satélite, quais as causas mais comuns dessas dores? Tem esses fatores que o senhor mencionou agora há pouco, né? A postura, ela é um ponto importante, mas também traumas direto. Pessoas que muitas vezes levaram quedas, às vezes tem algum acidente automobilístico, principalmente esse efeito chicote que a gente chama, que é onde o pescoço ele faz esse movimento em alguns acidentes. Isso pode desencadear lesões no nervo. O que é importante a gente entender, Ellen? Que devido a alguns problemas relacionados ao nervo, tem técnicas diferentes para tratamento. E muitas pessoas, quando elas têm algum problema relacionado, por exemplo, ao nervo ciático, elas querem seguir alguns exercícios que existem no YouTube e isso pode agravar o nervo. Por quê? Porque se é um nervo que foi estirado demais, você não concorda comigo que eu não posso estirar mais ele? Porque ele já foi estirado demais. E algumas pessoas vão lá e alongam, principalmente, vamos estar falando de nervo ciático aí. E isso pode aumentar os sintomas, então agravar. Então é importante sempre procurar um profissional para que ele avalie e veja qual o melhor tratamento. Toda dor no nervo, ela é crônica ou não necessariamente? Não. Por exemplo, às vezes, o que é uma dor aguda? É uma dor que dura ali no máximo 3, 4 dias. Tá? Quando é que ela começa a se tornar crônica? Quando ela passa de 3 meses, né, e por aí em diante. Na maioria das vezes, os problemas agudos a gente consegue ter uma resposta rápida em relação a tratamento de nervo, tá? Através de técnicas manuais, através da quiropraxia, por exemplo, através de outras técnicas de mobilização.
Mas quando o problema é crônico, às vezes as terapias manuais elas dão grandes resultados, mas a parte medicamentosa também ela é importante, tá? Em alguns casos muito grave. Então, assim, tratamento crônico e tratamento agudo, ele tem muita diferença, tá? Mas nem sempre a maioria dos problemas de nervo está relacionado a um problema crônico. A partir do momento que se faz o tratamento, também tem que ter outros cuidados, além do tratamento, né? Recomendações, o que o senhor sugere para essas pessoas? O posicionamento. Às vezes você tem um problema relacionado ao nervo, que você desencadeou, que você travou uma coluna, que você comprimiu um nervo ciático. E o que você tem que ficar atento? A postura. Né? Ou seja, alguns movimentos que você fizer, mas a primeira vez que você tiver uma dor relacionada a nervo, você nunca mais vai esquecer. Porque ela é uma dor aguda, é uma dor muito forte, tá? E é uma dor que irradia. Então, aquele posicionamento que ocasionou aquela dor, automaticamente você não vai querer realizar ele. Então, o conselho que eu dou, toda vez que você tiver um problema relacionado a nervo, que você fizer um posicionamento, que essa dor aumentar, que você sentir esses sintomas de formigamento, de dormência, de fraqueza, tem que ter muito cuidado com essa posição, porque isso pode estar começando a comprimir uma raiz nervosa. E também é interessante falar, não é só remédio, é importante fisioterapia para a pessoa restaurar a saúde, né, doutor? Ótima pergunta. Nervo, quando a gente fala de nervo, Ellen, o medicamento, às vezes, ele age na informação da dor, melhorando essa dor. Mas o nervo, ele só dói por dois motivos, Ellen. Ou algo comprimiu ele, tocou nele lá, ou algo estirou demais esse nervo. E isso, se você comprimir, o que a gente faz? Descomprime. Se esse nervo estirou demais e perdeu o movimento dele, o que nós fazemos? Nós tentamos devolver esse movimento. E o medicamento, infelizmente, ele não consegue fazer isso que as mãos fazem. Olha aí, tá vendo, gente? Tem outra perguntinha aqui que é do Alexandre, do Jardim Floresta. Se tem técnicas para amenizar a dor em situações como essa aí? Sim, a gente vai demonstrar para vocês aqui algumas técnicas que a gente realiza no consultório, tá? Técnicas feitas por profissionais, não é uma técnica que pode ser feita em casa, mas que dão um grande resultado, principalmente quando é um quadro agudo de dor, quando aquele paciente está com bastante dor na região da lombar ou na região cervical. Então vamos assistir agora essa dica. Demonstrando agora para o Alexandre algumas técnicas, principalmente quando as pessoas chegam em situações graves, dores relacionadas ao nervo ciático, que sai dessa região lombar aqui, ó, passa por toda essa região e vai inervar a sola dos pés. Na maioria das vezes, esse paciente ele não consegue deitar muitas vezes de costa, né, para a maca, no caso. Então, qual é a ideia? A gente justamente mobilizar esse nervo, tá? Principalmente por quê? Porque ele sai dessa região lombar aqui, ó, aonde a gente vai mobilizando esse nervo. Lembrando que o nervo, gente, ele dói por dois motivos. Ou algo está comprimindo ele, ou às vezes esse nervo está sensibilizado, está inflamado. Então é uma técnica que aparentemente é simples, mas ela é muito potente. Aonde depois a gente vai começando a esticar a perna desse paciente e vai devolvendo essa mobilidade. Uma outra técnica, de barriga para cima, isso, por favor, é justamente quando o paciente às vezes tem uma dor na região cervical, onde a gente não obrigatoriamente faz algum ajuste. A gente pode justamente soltar essas raízes nervosas, principalmente do plexo. O que é plexo? É um conjunto de nervo que vai inervar o braço. Então, às vezes, aquelas pessoas têm dor no braço, formigamento nas mãos, e tudo sai dessa região. Então, a gente realiza algumas técnicas onde a gente vai também desobstruir. Fora isso, também a gente pode realizar os ajustes, tá bom? Então, são técnicas que a gente realiza que, sem dúvida, dão grandes resultados para o nosso paciente. Obrigada, doutor Júnior Pinho, falando sobre dores nos nervos. Fique atento também a outros temas aqui com o nosso fisioterapeuta, porque é conteúdo de qualidade.